E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Mais uma vez, a gente se encontra para um mergulho profundo aqui no nosso cantinho. E hoje a gente vai navegar por águas, digamos, bem profundas. É, o tema é denso. Mas olha, acho que a galera que acompanha a gente aqui curte um desafio, né? Com certeza. Adoram ir fundo nas ideias. Então, para quem tá chegando agora, só para situar, a gente pega aquele monte de material que vocês mandou, livros, artigos, reflexões, A gente vasculha tudo, separa o ouro da areia e traz aqui as ideias principais, os insights mais poderosos. para facilitar a vida de vocês. Sem enrolação, direto ao ponto. Economia de tempo e foco no que realmente importa. E hoje a gente tá com um livro que, sinceramente, me deixou de queixo caído. Eu também. Eu sou o poder oculto nas palavras que moldam o destino, do Cláudio Bonilho. Cara, que título forte, né? Já impõe respeito. E o conteúdo cumpre a promessa do título. O Bonilho vai fundo nos ensinamentos herméticos, nas práticas das escolas de mistério. E o que me fascinou é que ele não fica só no misticismo, sabe? Ele traz uma pegada prática com um sistema que ele diz ser até validado cientificamente. É bem interessante essa ponte que ele faz entre o antigo e o moderno. Sim. E logo de cara o livro te joga uma pergunta que me fez parar pra pensar, sabe? Uma pergunta que acho que muita gente se faz. E se a verdadeira revolução, a grande mudança que a gente busca... Não tiver lá fora. Exato. E se não for sobre ter mais dinheiro, um relacionamento perfeito ou aquela conquista que a gente tanto sonha, E se for sobre dominar o nosso mundo interior. essa foi sacada que me pegou de jeito. Essa ideia pouco que a gente tem visto, né? Um número enorme de pessoas buscando respostas dentro de si mesmas. E o livro já parte dessa premissa, né? Que a gente tem um poder interior gigantesco, mas que muitas vezes a gente ignora. E ele vai além, afirmando que os nossos pensamentos não são só opiniões passageiras, sabe? Tipo, pensei em comer pizza, mas vou de salada. Não. O Bonilho coloca os pensamentos como os projetos da nossa realidade. Nossa, que responsabilidade, né? Ele diz que o que a gente pensa, sente e imagina. Tudo isso molda as nossas experiências. Aí ele introduz esse conceito do eu sou como a chave de tudo, Essas duas palavrinhas tão simples, eu sou, mas com um significado tão profundo. é como um código, uma senha de acesso a esse poder interior. E ele menciona Jesus, né? Que usava o eu sou o tempo todo. O que mostra que essa ideia tem raízes milenares, né? Sim. E o que é mais legal é como o livro conecta essa sabedoria antiga com a neurociência. Hoje em dia já tem estudos mostrando como as palavras que a gente usa, as afirmações que repetimos, Influencia o nosso cérebro. exatamente. Ah, O livro sugere que quando você afirma eu sou saudável, por exemplo. isso pode, de fato, provocar mudanças biológicas no seu corpo. Incrível, né? E a mesma coisa com a abundância. Repetir eu sou abundante pode ajudar a reprogramar a nossa mente, sabe? Romper com aqueles padrões de escassez que às vezes carregamos por anos. E é aqui que o Bonilho se distancia daquela visão simplista da lei da atração, né? Totalmente. Ele não tá falando só de pensar positivo e esperar que as coisas caiam do céu. Ele chama o livro de um manual de engenharia da realidade. Ou seja, você tem as ferramentas, os princípios, Cabe a você aprender a usá-los. e o livro esse guia. Mas vamos lá, vamos mergulhar nos princípios, né? O primeiro que ele aborda é o código da criação. Qual que é a grande sacada na sua visão? O que me chamou a atenção foi a afirmação de que civilizações antigas, como os egípcios, por exemplo, Os caras das pirâmides. eles não construíram aquelas maravilhas por acaso, né? Não foi na base da tentativa e erro. O livro afirma que eles entendiam e usavam conscientemente o poder do eu sou para realizar proezas. Tipo, eu sou o construtor da grande pirâmide. Isso. E não só na arquitetura, mas também na cura de doenças. Nossa, que poder, né? Imagina só, usar o poder da mente para materializar a realidade. E aí, como é que aqui no século XXI pode aplicar isso na prática? É pergunta de $1 milhão, né? Como acessar esse conhecimento antigo? E usar esse poder a nosso favor. Exato. Bom, próximo capítulo já joga uma luz sobre isso. A conspiração da linguagem. Esse título é forte, né? Meio filme de suspense. Mas o Bonilho não está falando de uma conspiração externa, tipo um grupo secreto controlando É tudo. uma conspiração interna. Isso. Ele argumenta que a gente se sabota com a própria linguagem. Tipo, a gente usa palavras que nos limitam. Exatamente. Ele afirma que 95% das pessoas usam a linguagem de um jeito que as mantém presas na mediocridade. Eita. Mas como assim? As nossas frases do dia a dia, nossa autoconversa, Tipo, reclamar do trânsito. pode ser. Ou dizer, eu não consigo, e isso é impossível, eu sou um fracasso. Nossa, é verdade. A gente fala essas coisas sem perceber. Meu subconsciente absorve tudo. Então a gente está se programando para ter uma vida medíocre. Em muitos casos, sim. Mas o livro oferece uma saída. Qual? Consciência.
A partir do momento que a gente se torna consciente da linguagem que usa. A gente pode começar a mudar. Exato. E aí, em vez de repetir frases negativas, a gente escolhe palavras que nos empoderam. Tipo, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou abundante. Isso, a gente reprograma a nossa mente para criar a realidade que a gente deseja. Que legal. Bom, o próximo tema é a ciência do milagre. E essa é polêmica. Mais interessante. Sim, o Bonilho começa falando de casos documentados de curas espontâneas. Aquelas histórias de pessoas que se curam de doenças incuráveis. Isso. Ou que passam por transformações radicais na vida. E como é que ele explica esses milagres? E usa física quântica. Eita, agora complicou. Mas calma. Ele explica de um jeito que dá para entender. A ideia é que a nossa consciência, a nossa mente... Influenciam a realidade. Exatamente. Yeah. Ele fala da lei quântica da observação. Tipo, a gente observa e aquilo se torna real. É mais ou menos isso. A nossa atenção, a nossa intenção, nosso foco. Molda uma realidade. Exato. É como se a gente fosse um imã atraindo aquilo que a gente coloca a nossa atenção. Então, se a gente foca na doença... A gente atrai mais doença. E se a gente foca na cura? A gente abre espaço para a cura acontecer. Nossa, que poder, né? É. E os milagres seriam exemplos extremos desse poder da mente. Fascinante. Bom, o próximo tópico é a arte da guerra mental. Ah, essa parece intensa. Mas não se assustem, não é sobre lutar com espadas, tá? É uma batalha interna. Contra quem? Contra os nossos próprios pensamentos negativos, as crenças limitantes, os medos. Aquela vozinha que fica falando que a gente não é capaz, que vai dar tudo errado. Isso. E o livro ensina técnicas para silenciar essa vozinha. Meio que domar a nossa mente, né? Exato. O objetivo é substituir aquela narrativa interna antiga e limitante. Por uma nova narrativa de poder de autoconfiança. É como se a gente fosse o general do nosso próprio exército mental. Que legal. Bom, agora a gente chega num ponto central do livro, que é a ideia da consciência como a única realidade. Essa é profunda. O Bonilho afirma que a consciência é a base de tudo. Tipo, além do que a gente vê, ouve, sente. Existe a consciência. E ela é a verdadeira realidade. Tipo Matrix. Mais ou menos isso. Ele diz que o nosso eu sou, a nossa essência, É divina. e que a gente está aqui para manifestar essa divindade. E ele usa as histórias bíblicas como exemplos, né? Sim. Ele diz que as histórias da Bíblia não são só relatos históricos, mas sim. Símbolos da nossa própria jornada interior. Exatamente. Tipo, a história de Davi e Golias, por exemplo. Representar a luta contra os nossos próprios gigantes. Os medos, as inseguranças. Nossa, que interessante. O livro te convida a reinterpretar essas histórias. E aí, se a gente parte do princípio de que a consciência é a base de tudo, A mudança pessoal precisa começar de dentro para fora. não adianta tentar mudar as circunstâncias externas. Se a gente não mudar a nossa consciência. Faz sentido. É. E aí o livro explora o incomparável poder da imaginação. Essa é poderosa. O Bonilho coloca a imaginação como a força motriz da criação. A gente usa a imaginação o tempo todo, né? Para criar cenários na nossa cabeça, imaginar o futuro. Mas ele vai além. Ele diz que a imaginação não é só uma ferramenta, mas sim. A própria substância da criação. Ele cita o William Blake, que disse: o corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, o próprio Deus. Oh, que frase forte. A imaginação é divina, ilimitada, indestrutível. E o que diferencia os líderes dos seguidores, segundo o livro? É a capacidade de usar a imaginação de forma consciente e criativa. Então a gente precisa parar de reagir passivamente ao mundo. E começar a usar a nossa imaginação para criar a realidade que a gente quer. Tipo, visualizar os nossos sonhos. Isso, e sentir como se eles já fossem reais. Aí o Bonilho introduz o conceito de vivendo o desejo realizado. É uma técnica poderosa para manifestar os nossos sonhos. Como é que funciona? A gente precisa assumir o sentimento do nosso desejo já realizado. Tipo, fingir que já conquistou o que quer. Não é bem fingir. É sentir de verdade a alegria, a gratidão, a satisfação. Como se já tivesse acontecido. Exato. E o livro diz que essa vibração, essa emoção, É que atrai a realização do desejo. Exatamente. E aí ele apresenta a lei da assunção, Essa é a lei universal, segundo Bonilho. tipo a lei da gravidade. Isso. Ela diz que aquilo que a gente assume como verdadeiro, aquilo que a gente acredita com emoção. Se manifesta na nossa realidade. Exatamente. E aqui entra o poder do eu sou. Eu sou rica. Aí depende do que você quer manifestar. Tipo, eu sou rico. Pode ser. Mas precisa sentir a riqueza. Vibrar na frequência da abundância. E se a gente disser eu sou pobre? A gente está se programando para continuar na pobreza. Nossa, que perigo.
Por isso o livro enfatiza a importância de usar o eu sou com sabedoria. Sempre associando a coisas boas que a gente deseja. Exato. E sentindo a emoção daquilo que a gente afirma. Legal. E tem mais uma técnica que é pensar a partir do fim. Essa é interessante. Em vez de ficar pensando no problema, na dificuldade. A gente se coloca no futuro, como se já tivesse alcançado o objetivo. Tipo, viajar no tempo. É. O livro sugere, por exemplo, imaginar uma conversa com um amigo. Que te parabeniza pela sua conquista. Você ouve os elogios, sente a emoção da vitória. E isso muda a sua vibração. Exatamente, que coloca na frequência do sucesso. Aí o livro fala de estados condutores à impregnação subconsciente. Basicamente, são estados mentais que facilitam a reprogramação da mente. Tipo hipnose? Pode ser. Mas o livro destaca 2 estados principais. Quais? O primeiro é o estado de relaxamento, ou SATS. O que é SATS? É um estado de relaxamento profundo, similar ao sono, mas você ainda está consciente. Tipo meditação. Isso. E nesse estado, a mente subconsciente fica mais receptiva Aí a gente pode usar afirmações, visualizações. para plantar as sementes dos nossos desejos. E o segundo estado é o sono. Sim, durante o sono, a mente consciente descansa. E a mente subconsciente trabalha a todo vapor. Por isso é importante ir dormir com pensamentos positivos. E evitar filmes de terror antes de dormir. Com certeza. Bom, e depois que a gente planta essas sementes no subconsciente? Elas começam a germinar. E se manifestam na nossa realidade? Exatamente, às vezes de forma inesperada, o que é incrível. Agora, o Bonilho introduz a arte da revisão. Que é uma técnica para reprogramar o passado. Reprogramar o passado. Como assim? A gente costuma carregar muitas mágoas, traumas, experiências negativas. Influencia o nosso presente. E a revisão serve para curar essas feridas do passado. Mas como? A gente revive o evento na nossa imaginação. Mas dessa vez a gente muda o final. Exato. Se for uma situação negativa, a gente reescreve ela com um final positivo. Tipo um filme com final alternativo. Isso. E o mais importante é sentir a emoção do novo final. A alegria, a paz, a gratidão. E essa nova vibração vai curar a ferida do passado. Que técnica poderosa. Bonilho enfatiza que a gente não é prisioneiro do nosso passado A gente pode reescrever a nossa história. e criar um futuro melhor. Legal. Bom, ele lista algumas práticas essenciais para a gente ativar esse poder interior. Vamos lá. A primeira é a atenção focada. Essa parece simples. É, mas exige disciplina. É sobre escolher conscientemente onde a gente coloca a nossa atenção. Tipo, evitar as distrações. Sim. Desligar a TV, o celular. E focar no que realmente importa. Exatamente. A segunda prática é afirmações eu sou. Essa a gente já falou um pouco, né? Sim, é usar o poder do eu sou seguido de uma afirmação positiva. Eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou feliz. E sentir a emoção da afirmação. Com certeza. A terceira é viver a partir do fim. Que é se colocar mentalmente no futuro, como se o objetivo já tivesse sido alcançado. E sentir a emoção da vitória. Isso. A quarta é satsusono. Que são estados de consciência propícios à reprogramação mental. E a última é revisão. Que é reescrever o passado na nossa imaginação. O Bonilho diz que essas práticas se complementam, né? Sim. E juntas formam um sistema poderoso para manifestar a realidade que a gente deseja. Aí ele fala de consciência em ação, que é basicamente. Processo de materialização dos nossos pensamentos. Depois a gente pensa, sente, imagina. E a realidade se molda a partir disso. Mas não é só pensar positivo, né? Não, é preciso ter clareza do que a gente quer. E focar a nossa energia nisso. E, principalmente, sentir a emoção do desejo realizado. E o Bonilho diz que esse processo de criação consciente, Gera uma transformação pessoal profunda. a gente se torna mais consciente do nosso poder interior. E mais capazes de criar a vida que a gente sonha. Mas, claro, nem tudo são flores. O livro também aborda os obstáculos. Que são os desafios que a gente encontra no caminho. Tipo, a dúvida. Sim, a dúvida é um dos maiores obstáculos. A gente começa a questionar o processo, a se sabotar. E aí a gente precisa ter persistência, disciplina. Continuar praticando, mesmo com dúvidas. Exato. Outro obstáculo é impaciência. A gente quer resultados rápidos e imediatos. E aí a gente se frustra quando as coisas não acontecem no nosso tempo. E o que fazer? Cultivar a paciência, a confiança no processo. Ter fé que as coisas vão acontecer no momento certo. Exatamente. E tem a questão da evidência sensorial. Que é quando a gente olha para nossa realidade. E só vê o que não quer. Tipo, você quer abundância, mas só vê contas para pagar. E aí a gente se deixa levar pela realidade aparente. E esquece do poder da nossa mente. O que fazer? Ignorar os fatos
e focar no que a gente deseja. Mesmo que pareça impossível. Exatamente. E por último, as influências externas. As pessoas negativas, as notícias ruins, Tudo que te coloca pra baixo. e aí a gente precisa se proteger Criar um escudo energético. e se cercar de pessoas positivas, inspiradoras. Que te apoia nos seus sonhos. Exato. Bom, o Bonillo descreve o processo criativo em 3 etapas. Wise. O mundo interior, que é o reino da consciência, da imaginação. É onde tudo começa. É onde a gente planta as sementes dos nossos desejos. Através dos nossos pensamentos, sentimentos, visualizações. A segunda etapa é a ponte da fé. Que é a confiança inabalável de que o invisível se tornará visível. A certeza de que os nossos sonhos vão se realizar. Mesmo que a gente ainda não veja os resultados. E a terceira etapa é o mundo exterior. Que é a materialização dos nossos desejos na realidade física. É o resultado final do processo. É a colheita daquilo que a gente plantou no nosso mundo interior. E o Bonillo recomenda começar devagar, né? Sim, ele diz pra gente aplicar essas técnicas em áreas mais simples da vida. Pra ir ganhando confiança. E à medida que a gente vê resultados, a nossa fé se fortalece. E a gente se sente mais capaz de realizar coisas maiores. Exato. E ele lista alguns sinais de progresso que a gente pode observar ao longo do caminho. Wise. O primeiro é a mudança na percepção. A gente começa a enxergar o mundo de forma diferente. Em vez de ver o mundo como algo fixo, imutável. A gente percebe que ele é maleável, que a É. gente pode influenciá-lo com a nossa mente. Outro sinal é o aumento da sincronicidade. Aquelas coincidências que parecem mágicas Que te colocam no lugar certo, na hora certa. e te mostram que você está no caminho certo. E tem a experiência direta. Que é quando a gente tem uma experiência real de manifestação. A gente deseja algo. Coloca as técnicas em prática. E de repente o desejo se realiza. É a prova de que tudo isso funciona. E o último sinal é a incorporação natural, quando esses princípios se tornam parte da nossa maneira de ser. A gente não precisa mais fazer esforço para aplicar as técnicas. Elas fluem naturalmente. Que legal. É. O Bonillo encerra essa parte com um chamado para a gente despertar Despertar para quê? para o nosso poder interior. Para nossa capacidade de criar a realidade que a gente deseja. Ele convida a gente a usar nossa mente como um instrumento divino. E a manifestar o nosso potencial infinito. Exato. É isso, pessoal. Esse foi o nosso mergulho profundo em Eu Sou o Poder Oculto, nas palavras que moldam um destino, do Cláudio Bonillo. Ufa, quanta coisa, né? É, o livro é denso, mas vale a pena a leitura. Com certeza. E aí, o que vocês acharam? Qual dos conceitos te chamou mais atenção? Compartilhem com a gente nos comentários. E para quem quiser se aprofundar, a gente vai deixar o link do livro na descrição do episódio. E fica a pergunta: como é que o Eu Sou pode transformar a sua vida? Reflitam sobre isso. Até a próxima!